Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Nesta 20ª semana do Tempo Comum, hoje, quarta-feira, dia 17 de agosto, o evangelista Mateus, no capítulo 20, de 1 a 16, nos diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem um pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus é muito duro quanto às pessoas que muitas das vezes se colocam como proprietárias da palavra de Deus, da bondade de Deus. Quando nós limitamos até mesmo sentimos inveja da bondade de Deus, do amor de Deus. Porque o amor de Deus, a bondade de Deus, acolhe absolutamente a todos. A todos é destinada a palavra de Deus, a salvação de Deus. É óbvio que aqueles que escutam a palavra de Deus, aqueles que abrem o seu coração à palavra de Deus, esses são aqueles que serão os últimos que são chamados para serem os primeiros. Independente se o Senhor chama de manhã, de tarde, à noite, não importa. O que importa é que o Senhor chame e que a pessoa atenda ao chamado de Deus. Então, por isso, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus nos dá um alerta hoje. Nenhum de nós não somos detentores, patrões da palavra de Deus. Nós somos instrumentos, operários, que trabalhamos na vinha do Senhor. Nós devemos nos alegrar no nosso coração por ouvir o chamado de Deus e responder também a esse chamado de Deus. E o Senhor nos leva a tantos lugares para exercer esse ministério que o Senhor nos convida. Padres, leigos, religiosas, todos nós que somos chamados e todos nós que respondemos a esses chamados, devemos deixar que a alegria da missão do Senhor encha o nosso coração. E não simplesmente a inveja ou simplesmente qualquer outro tipo de sentimento que possam ofuscar o grande brilho da missão de Deus, da palavra de Deus. Peçamos essa graça, meus irmãos e irmãs, do nosso coração se encher de alegria por todos aqueles que são chamados e principalmente por todos aqueles que acolhem o chamado de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.